Solucionando Conflitos. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, abril de 2014. Introdução. Nesta mensagem vou abordar sobre um assunto comum na vida de todas as pessoas: conflitos. Cada pessoa vive hoje na Terra está sujeita a ter problemas. Somente depois da morte não teremos mais problemas, mas enquanto nosso coração pulsar, sempre teremos que enfrentá-los. Os conflitos estão em toda parte, seja no trabalho, com os amigos, no casamento, na solteirice, em nós mesmos. Sabemos que os conflitos existem e temos aprendido que o tempo não os resolve. Muitos acreditam que dar tempo pode solucionar os problemas, mas isso não se confirma na prática. Se pegarmos uma xícara de café suja e a guardarmos no armário sem lavar, pode passar anos que ela não ficará limpa. Na verdade, pode ficar até mais suja pelo acúmulo de mofo, poeira e outras impurezas. Quando uma pessoa diz que vai dar um tempo para determinada situação, ela está dizendo, em outras palavras, que não vai querer resolver. Muitos dizem que a última gota d'água é que faz o copo transbordar. Mas o que faz o copo entornar é a primeira gota. Depois da primeira gota vieram milhares de outras gotas, e a última que faz o copo entornar? Não. Se não tivesse a primeira, as outras não viriam. Da mesma forma, acontece com os problemas, os conflitos que vivenciamos dia após dia. Não adianta dar tempo ao tempo, uma situação puxa outra, porque ninguém está livre de ter problemas. Eles podem acontecer a qualquer momento, quando saímos de casa pela manhã no nosso carro, ao virar a esquina. Outro carro pode vir e nos fechar, causando um acidente, conflitos. É inevitável. Os problemas podem vir a qualquer hora, em qualquer lugar. Os conflitos brotam, eles sempre surgem. Então, o que precisamos pensar é na melhor maneira e quando resolvê-los. E já vimos que não é dando tempo. O tempo, muitas vezes, faz endurecer o coração, fazendo com que as pessoas vivam numa situação complicada. Deus nos enviou Jesus para que fôssemos livres. Ele levou sobre si todo o peso. Não temos de viver debaixo do peso dos problemas. É preciso resolvê-los. Qual o devido tempo de resolver conflitos? Quando é melhor resolver conflitos? O mais rápido possível. Quanto mais no início, melhor. Não deixar para depois. O perigo está em não resolver logo no início, pois os conflitos nascem pequenos, mas com o tempo vai se tornando grandes. É como um câncer. Os médicos dizem que, normalmente, a grande maioria dos cânceres tem cura quando descobertos e tratados no início, mas quando já está em estágio avançado, a cura fica mais difícil. Os conflitos devem ser solucionados logo que surgem, mas muitos não gostam de ser confrontados, então é mais cômodo deixar para se resolver depois. As pessoas se calam, se fecham, o que impede que haja confrontação. O confronto é importante para que possamos abrir o coração e dizer: precisamos resolver esse problema. Mas quando deixamos de resolver, o problema tende a tornar proporções inimagináveis, tornando-se uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, seja no casamento, na empresa, na vida, no próprio ministério. No Brasil, as pessoas têm uma cultura de sempre deixar para depois. Mas, como já mencionei, essa não é a melhor maneira de resolver uma situação de conflito, pois quanto mais cedo esperamos, mais difícil de ser solucionado. O ideal é resolver o mais rápido possível, quando ainda está no início. Vivemos em comunidade, nos relacionamos uns com os outros e por isso é comum experimentarmos conflitos, pois cada pessoa pode ter atitudes diferentes, o que provoca constantes mudanças no nosso meio, e as mudanças podem gerar conflitos, mas é preciso resolvê-los. Enquanto vivermos, teremos problemas que, de alguma forma, vão gerar conflitos, e eles não vão se resolver sozinhos, e o tempo não vai melhorar os conflitos, vai apenas complicá-los ainda mais.
E a Bíblia é também o nosso manual para resolvermos problemas, conflitos. Os conflitos são frutos da carnalidade, do pecado, mas a palavra de Deus nos mostra os caminhos para resolvermos. Temos feito esta declaração: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E a palavra diz em Levíticos, capítulo 19, verso 18, que diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse versículo demonstra o que muitas vezes pensamos diante de um conflito. Em situações de conflito, sempre parece que um é o vencedor, e este que ganha tem uma pitada de vingança em seu coração. Porém, a palavra orienta: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus capítulo 22, versos 34 a 40, está escrito: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselhos. Em um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar ao próximo. Para resolver um conflito, é importante que você tenha um coração manso e humilde, não se sentindo superior ou inferior ao outro, que ambos possam se ver no mesmo nível, ou seja, amados pelo Senhor. Essa é uma maneira de trazer a solução para os conflitos, quando cada um deixa a soberba de se sentir melhor do que o outro. Toda a barreira é quebrada e a concordância, o conflito é solucionado. Jesus nos deu um mandamento em João capítulo 13, verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Já em João capítulo 15, versos 12 e 13 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Às vezes, diante dos conflitos, acreditamos que devemos permanecer abatidos, pois há na vida uns perdem e outros ganham. E quando perdemos, estamos em desvantagem. Mas a palavra diz que quando perdemos, na verdade estamos ganhando. Jesus disse: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Mateus capítulo 16, versos 25 e 26. Quando amamos o próximo, refletimos o amor de Deus por nós. A compreensão do amor de Deus muda tudo. Já recebi casais para aconselhamento em que a pessoa estava ali para dar um comunicado de que o casamento havia acabado. Os papéis já estavam com o advogado para dar entrada no divórcio. Uma situação complicada. Mas por quê? Por causa do conflito que não foi resolvido. E quanto mais tempo passa, se torna ainda pior. Mas a palavra do Senhor diz que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Ele não disse para os animais amarem uns aos outros. Para os bichos não tem nem esse nível de relacionamento. Mas disse para os homens. Deus nos concedeu a capacidade de amar. E Ele nos mandou amar uns aos outros. Diante do conflito, ame. Amar quem nos ama é fácil, mas amar aquele que nos causa conflito, esse é o desafio do Senhor para nós. Amar como Jesus amou é isso. Amar quem muitas vezes nos rejeita, nos atormenta. No verso 17 diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Agora em João, capítulo 17, verso 11, Jesus diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome,
que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus intercede por nós ao Deus Pai, para que nos guardasse, para que fôssemos um, como Ele e o Pai. Isso confirma que enquanto estivermos no mundo, teremos conflitos, porque Satanás também está no mundo. Ele disse, para que sejam um, assim como nós. Ser um é ter um só coração, é ter uma única maneira, estar junto olhando na mesma direção, é viver sem conflitos. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não há nenhum conflito. Os três são um. Toda a confusão que existe entre marido e mulher é por falta desse entendimento de que os dois devem ser apenas um. Muitos entendem que ser um é na relação sexual, mas não é isso. Eles precisam ser um em todas as áreas da vida, e isso tudo é um processo. Veja o que diz ainda no capítulo 17 de João, nos versos 20 a 23, que diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que eles sejam um, como nós somos. Não há conflito entre Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que eles sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. O amor de Deus por nós é demonstrado ainda em João capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, em 1 João capítulo 3, verso 16, veremos que somos nós que temos que demonstrar esse amor, que diz assim: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Uma mulher que eu estava aconselhando, certa vez me disse: pastor, dou um boi para não entrar numa briga, e uma boiada para não sair. Então eu disse para ela que, ao contrário dela, eu dava uma boiada para não entrar numa briga. E é o que também nos ensina esse texto em 1 João capítulo 3, verso 16. No capítulo 4 de 1 João, nos versos 19 a 21, dizem assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Podemos amar o nosso irmão, porque Cristo nos amou primeiro. E quando há amor, somos compassivos para com o nosso irmão. E como assim? A solução para os conflitos. Isso é uma expressão de amor. Como já vimos, enquanto vivemos vai existir conflitos. A questão então é a solução deles. O tempo não resolve, mas uma atitude faz uma diferença. Alguém tem que buscar a solução. Por isso, a orientação de Deus é o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versos 12 a 14, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Muitas vezes o conflito começa nas pequenas coisas. Não começa como uma guerra declarada. Nós não tropeçamos nas montanhas, mas nas pedrinhas. Ou seja, as pequenas coisas, mal resolvidas, podem tornar grandes proporções ao longo do tempo, até que se tornam insuportáveis. Na palavra de Deus encontramos orientações para lidarmos com os conflitos, o caminho para resolvê-los.
Por isso, os versos 12 e 13 de Colossenses capítulo 3 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Suportar aqui significa não falar. Você não deve dizer que não suporta a sua sogra. Suportar nesse contexto não significa tolerar por obrigação. A palavra diz: suportai-vos uns aos outros. Isso quer dizer perdoai-vos mutuamente. E perdoar não é esquecer, porque somente Deus pode esquecer. Está escrito que o Senhor não se lembra de nossos pecados quando nos perdoa. Para nós que não esquecemos, perdoar não significa não levar em conta. Importante é que quando perdoamos, devemos sepultar tudo o que foi feito contra nós e jamais desenterrar aquilo que já foi enterrado. Assim como o Senhor nos perdoou, também temos que perdoar. Ele não nos perdoa quando mudamos de comportamento. Ele nos perdoa até mesmo antes de mudarmos de comportamento. Muitas vezes queremos que o outro mude, mas não temos que esperar a outra pessoa mudar para perdoarmos. A palavra diz para perdoarmos assim como o Senhor nos perdoou. Em Romanos capítulo 12, verso 3 diz que precisamos ser humildes. Romanos capítulo 12, verso 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pensem de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não somos melhores do que ninguém. Às vezes deixamos que a soberba tome conta do nosso coração e começamos a pensar que somos melhores que os outros, que nunca erramos. Mas a palavra diz para não pensarmos de nós mesmos além do que nos convém, mas devemos pensar com moderação. Cuidado com os conflitos mal resolvidos. Verso 10 de Romanos capítulo 12 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Você sabe o que é amar cordialmente? Já conheceu pessoas que quando estende a mão para ela segura somente a pontinha dos seus dedos? Isso significa que ela não deseja que você fique longe. Amar cordialmente é o contrário disso. Significa ficar próximo, abraçar, beijar. Vamos entender isso melhor. A igreja é uma família, é um lugar onde as pessoas ficam unidas em comunhão. Tudo passa, mas a família não. Ela é permanente. Onde passamos a maior parte do tempo é em nossa casa, na família. E quando diz para amarmos cordialmente e darmos um abraço no nosso irmão, seja da família de sangue, seja da nossa família em Jesus, amai-vos cordialmente com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Preferir em honra uns aos outros é ceder o seu lugar ao outro, dizer a ele: você primeiro. A igreja do Senhor é um povo separado na terra. O nosso modelo está em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Querido ou querida, a melhor forma de resolver os conflitos é por meio da palavra de Deus, a Bíblia. É aplicá-la à nossa vida e os conflitos serão resolvidos. Os problemas muitas vezes são gerados pela carnalidade. Quase sempre colocamos a culpa do problema no outro. Valorizamos a nós mesmos e culpamos os outros. O que reduz os conflitos é não deixá-los acumulados, é termos a atitude de resolvê-los. Todo conflito mal resolvido não foi resolvido. Na Bíblia temos um homem que é um exemplo de conflito mal resolvido. O nome dele é Aitofel. Ele era um dos conselheiros de Davi e terminou mal. Aitofel cometeu suicídio porque tinha um conflito mal resolvido. Todo conflito mal resolvido termina mal. Em 2 Samuel, capítulo 16, verso 23, diz assim: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como Absalão. Esse era um homem usado por Deus, e Davi ouvia Aitofel, que era um dos seus conselheiros, mas houve uma situação que gerou um conflito, porque um dos filhos de Davi, chamado Absalão, se revoltou contra o pai. No entanto, ao mesmo tempo, Davi e Absalão recebiam um conselho de Aitofel, ou seja, Aitofel estava jogando nos dois times. E por quê? Ele tinha sido ferido por Davi. Ele tinha cometido pecado de adultério com Betseba, que era neta de Aitofel. Ele não relatou quanto ao incômodo que isso lhe causava, mas em seu coração estava um conflito mal resolvido. E isso era um problema que foi crescendo dentro dele. Em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2, diz que Davi viu uma mulher que se banhava e era muito formosa. Então ele mandou perguntar quem era. Eles disseram que se tratava de Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Ele então mandou mensageiros buscá-la e deitou-se com ela, cometendo adultério. Disseram a ele que Batseba era filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Quem era Eliã? Em 2 Samuel, capítulo 23, verso 34, temos a genealogia que diz: Elifelete, filho de Asbai, filho de Maacabatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Então Batseba era neta de Aitofel, e por isso ele tinha uma ferida, por causa do pecado que Davi cometeu com ela. Uma ferida que não tinha sido curada, e uma ferida que não curada pode estar escondida, mas um dia vem à tona. Não existe nada tão oculto que não venha à luz, e quando isso acontece, pode ser algo terrível. Aitofel então encontrou uma oportunidade. O seu coração estava cheio de raiva, de um desejo de vingança. Absalão tinha se revoltado contra seu pai, Davi. Ele queria tirá-lo do trono. Então se ligou a Aitofel. 2 Samuel capítulo 15, verso 12 diz: também Absalão mandou vir a Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa e conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Veja no versículo 31, então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-me que transtorne essa loucura em conselho de Aitofel. Houve 2 conselhos para Davi, e um deles foi: fuja de Absalão. Aitofel se ligou ao filho que conspirou contra o pai, Absalão, que acabou morrendo depois de tanta confusão que causou a Davi e a si mesmo. E Aitofel foi destruído pela sua ferida emocional, conforme 2 Samuel capítulo 17. Ele era um homem honrado, mas por causa de um problema mal resolvido em seu coração, acabou escolhendo o caminho de vingança. Ele ficou alimentando todo o sentimento de vingança em seu coração e dizia que sua hora iria chegar, esperando a oportunidade. Mas a hora da vingança não chegou conforme ele esperava. Veja 2 Samuel capítulo 17, verso 23, que diz assim: vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai.
O problema não resolvido acabou sendo resolvido da pior maneira possível. Durante muito tempo, Aitofel estava junto de Davi, mas queria vê-lo destruído. Se aliou a Absalão, que se levantou contra o pai. Mas quando toda a conspiração não deu certo, ele voltou para casa, colocou a casa em ordem e se enforcou. O impacto dos conflitos. Os conflitos são inevitáveis, mas a nossa responsabilidade sempre é buscar a solução. O impacto do conflito vamos experimentar, mas a palavra de Deus nos mostra os caminhos para resolvê-lo. Não estamos na terra simplesmente por entretenimento, mas para nos alimentarmos da palavra de Deus. Não existe nada que passe na nossa vida que não seja pertinente para Deus. Não existe nada que se passe na sua vida que não seja pertinente para Deus. Vamos ver então o impacto dos conflitos. Efésios capítulo 4, versos 26 e 27 diz assim: Irai-vos e não pequeis. Mas a pergunta que muitas vezes fazemos é: como podemos irar sem pecar? Esse verso diz, na verdade, para não alimentarmos a ira. Se alimentarmos a ira, ela toma grandes proporções e pode causar muitos estragos na nossa vida. Mas se não alimentarmos, ela se extinguirá. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso significa que só deve durar um dia. O sol não pode se pôr sobre a vossa ira. Não podemos deixar que anoiteça sem ter qualquer questão, conflito, problema seja resolvido. Porque se isso acontecer, será uma brecha para o diabo. No verso 27 diz: nem deis lugar ao diabo. Quando uma situação precisa ser resolvida e ficamos protelando, é uma forma de dar espaço na nossa vida para o diabo agir. Não podemos aceitar nenhuma ministração do diabo na nossa vida. Jesus disse que Satanás veio para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, verso 10. O inimigo quer roubar o seu casamento, tirá-lo da comunhão com os irmãos, matar sua vida, destruir você. A palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. Não deixe para resolver o problema amanhã, uma semana depois. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O Salmo capítulo 30, verso 5 diz que: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Você pode chorar porque alguém pisou, machucou, cuspiu em você. Mas precisa saber que a alegria vem pela manhã. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Peça perdão, resolva seus conflitos e não dê lugar para o diabo agir em sua vida. Busque a paz para com os outros e consigo mesmo. Nós não temos que perseguir a paz, mas buscar a paz. Veja agora em Salmos capítulo 34, versos 12 a 14, que diz: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolorosamente. Apartai-vos do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Podemos viver muitos anos, temos longevidade, mas não podemos ter vida longa se vivermos cheios de conflitos, brigas e confusões. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Pratique o que é bom, procure a paz, mas se não achar, empenhe-se em alcançá-la. Isaías capítulo 26, verso 3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Agora, Romanos capítulo 12, verso 17 diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tenha paz para com todos os homens. Às vezes, diante dos conflitos da nossa vida, queremos a paz, mas o outro não quer. Por isso está escrito: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas se o outro não quer a paz, a questão passa a ser dele, uma escolha que ele fez. Por exemplo, você quer ter paz com sua sogra, mas ela não quer.
Você fez a sua parte, caminhou 1 milha, 2 milhas, 3. A palavra diz que não pagar mal com o mal, mas esforçando-nos para fazer o bem perante todos os homens. Você está pronto para amar, abraçar, comer abobrinha com a pessoa todo dia, mas se ela não quer, não depende mais de você, sim dela. Em Romanos capítulo 14, versos 17 a 19, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as de edificação um dos outros para com os outros. Somos cristãos, recebemos o caráter de Cristo, temos que buscar a paz, como ele busca. Somos pacificadores. Em Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Segui a paz com todos, não é somente com alguns, como muitos pensam, mas com todos, e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Considerações finais. Um problema não resolvido é um terreno fértil para a raiz da amargura cresça. Uma pessoa amargurada tem um semblante decaído. Ela emana todo o seu amargor por onde passa. Raiz de amargura precisa ser arrancada pela raiz. Além de não deixar para outro dia a solução dos conflitos, é preciso também que haja transparência. Ao orarmos ao Senhor, temos que dizer: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O sondar de Deus é isso, vasculhar todo o nosso interior. É preciso que haja transparência. É como se fosse uma radiografia. Mostrar tudo que não está certo para que seja consertado. E como isso pode ser feito? Conversando, esclarecendo os fatos. A resolução dos conflitos exige compromisso em escutar o outro. É importante saber como ele vê as situações. Tiago, capítulo 1, verso 19 diz: sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Estejamos prontos para ouvir, tardios para falar, mas tardios também para irar. Porque o confronto virá, e quando isso acontecer, o que temos que dizer é: perdão, eu errei, me ajude. Temos que ser misericordiosos uns com os outros. Em Gálatas, capítulo 6, verso 1, diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Muito de nós acreditamos que precisamos perdoar depois que o outro mudar. Porém, o perdão não é dado como recompensa, como pagamento, esperando receber algo em troca. Quando oferecemos perdão, não é porque a pessoa mudou do comportamento, não é porque ela merece. Jesus não nos perdoou, pagou um alto preço de cruz por nós, levou todos os nossos pecados sobre si porque merecíamos, mas sim por amor. E a palavra diz em Romanos capítulo 8, verso 1 que: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 diz assim: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A pregação do Evangelho é esta: a palavra da reconciliação. O que Jesus fez? Jesus foi crucificado por amor por nós. Quando olhamos a cruz, vemos que ela possui uma haste vertical e outra horizontal, que significa que Jesus liga as pessoas a Deus e as pessoas às pessoas, respectivamente. Eu quero que você internalize o que está escrito em 1 Pedro capítulo 3, verso 8. Finalmente,
Sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fosse chamados, a fim de receberes bênção por herança. Querido, querida, todo conflito tem uma solução. Vive essa realidade. Deus e Pai, tudo o que queremos é viver como filhos, trazer alegria ao seu coração. Ajuda-nos, Senhor, nos conflitos, a não alimentá-los, mas que sejamos pacificadores. Abençoa cada ouvinte nesta hora, para que seja a luz, testemunha viva do Senhor, e possa refletir a vida do Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.